O problema do homem é precisar de muitas coisas para viver. A matéria é um impulso da verdade para encontrar realidade, até ela descobrir que só há realidade nela mesma, a verdade. Eu fiz esse gráfico aqui para que possamos ter uma base, uma referência, de como tudo começa e tudo termina. É culpa do indivíduo, reflexo do divino, que já é dividido, divino, uno, dividido, dele ser tão complexo, complicado? Evidente que não. Tudo começa na criação. Aqui vamos identificar as leis estruturais. Não se tratam de maneira nenhuma, nem um pouco relacionado às leis mundanas. São leis estruturais, não constitucionais. São leis do sutil ao dúctil. Nada tem a ver com o conceito moral. Respeitar ou desobedecer alguma lei. Leis são átomos. Átomos são leis. Budátomo é como eu chamo cada átomo sutil que forma um mais grosseiro. Percebam. Da mesma forma, quando vamos pegar a realidade do Tattva, o espírito do elemento, que nada está diretamente relacionado com o elemento grosseiro, o Mahapunsha Bhutana. O Mahapunsha Bhutana, elemento grosseiro, é um espelhamento do Tattva Sattva. Como o hominal é um espelhamento distante, uma ideia, uma plasmação de como seria um divinal manifestado. Então vamos chegar na nossa realidade. Primeiro, vejam, há um fundo nessa gravura. Um fundo meio negro. Um buraco, um umbigo do universo, um sol central, ou oculto, da onde o observador misterioso, que é o ambiente, o tudo, se desdobra de si mesmo. Tudo é desdobramento. Quando ele fala, Ares, eu me desdobro em astral, eu me desdobro em mental, eu me desdobro no espiritual, você também está desdobrado no físico agora, me ouvindo. É um desdobramento. Vai depender de você se também é um sonho. Você pode sonhar com muitas coisas acordado, os olhos arregalados. Mas tudo é sonho até você entender. Ora, o que estamos fazendo? Estamos tentando despertar. Despertar é acordar. É ver. Vamos ver. Vamos fazer o caminho para enxergar. Porque primeiro temos que enxergar o caminho. Nossas pegadas, nossas impressões. Porque a chegada é depois do caminho. Você não vai ver agora, durante o processo. Mas você pode ver o caminho, as placas de trânsito. E está tudo aí para nós vermos. Só que temos extrema preguiça e somos muito econômicos com a nossa mente, que deveria ser psicoponte. Ah, se os psicólogos nos ensinassem isso, como fazer. Mas eles simplesmente nos cobram, a religião cobra, nos abençoa, é dízimo, é tudo mais, e não há diferença. Você pagar para alguém não lhe dando gratuitamente o que vem de graça, você está pagando dízimo ainda. Pagando um karma sobre karma. Né? Porque o karma é a própria vida. É isso aqui, nós estamos estudando o karma. Cários, que foram os primeiros a desenvolver o corpo físico, que é a última instância de karma.
É a última manifestação de Deus na pluralidade, multiplicidade, dualidade, polaridade. Então vamos lá. Esse fundo é o que você deve atingir numa profunda meditação. É o observador, você já não pertence mais a essas leis estruturais, mesmo tendo estrutura. A consciência, ela não está presa no corpo. A melhor meditação é você usar dessa percepção, em que você não é nada, mas ao mesmo tempo é tudo. É o observador não observado. Isso que vamos descrever agora como leis estruturais são os objetos da observação. Agora aqui estamos de fora dessa gravura, estamos em meditação, digamos assim. Perceba, o zero astro é esse fundo, é o que você deve atingir um dia. Vai demorar, mas você já pode abreviar com a dita meditação, meditation, medite, mediga. Aqui é Deus falando. O ser humano é reflexo de Deus, então ele pode se autorresponder. Ele não precisa de outro ser humano. O outro ser humano vai responder para ele. Ele é o Deus que vai responder nele. Não há mestres lá fora. Nem templos. O templo está aí. Então, o zero se desdobra em um, através do umbigo do universo. Uma lei é um átomo. Não estamos falando de atomofísicos. Físicos, natural, que nasce. Porque esse átomo ele é autocriado, ele surge. Mesma coisa dizer que a alma morre, segunda morte, terceira morte, morte do universo. Não, existe Manvantara e Pralaya. Manifestação e recolhimento. Então, isso da verdade, criar matéria para encontrar nela, na sua criação, realidade, e ela depois descobrir que na realidade só existe ela, a verdade, ela acorda e se recolhe. Percebam isso? Ela fecha os olhos porque não precisa mais ver a ilusão. Como nós, por exemplo, fugimos dos problemas diários com o nosso sono, que é ensaio da morte, que ninguém vê. Mas quem vê acaba criando um medo, né, crático, que aquilo começa a fazer parte de um medo como se fosse da morte. Então, há escolas que dirão, não vá, não sonhe. Claro que devemos parar de sonhar, mas não é parar de dormir. O corpo ainda precisa e nós vamos chegar lá. Então, o zero, ele precisa ter um nexo, para não dizer lógica, porque ainda não estamos no campo da lógica. Ele se desdobra em alguma coisa, ele se cristaliza, ele se encolhe em um ponto. Aí temos o Big Bang, da ciência, né? Temos a singularidade do Einstein. Vamos chegar lá nos 49 níveis do subconsciente ou do inconsciente de Jung, ou Jung, né? Pleroma do Freud, Manvantara do hindu, e para lá, e são a mesma coisa, só que é fluxo-refluxo. Esse um é o único que se desdobra em trino, em três, porque ele não pode ser dual, ele não pode ser restrito a bem e mal, então ele cria uma neutralidade. O que acontece? Um átomo sutilíssimo de Ad, elemento Ad, Atman, se converte em Bud. Agora, além de eu ser, agora eu amo a ideia de ser. O plano crístico, plano do amor. A verdadeira lei da atração é o amor. É o que vai falar muito do que vai acontecer no posterior.
É o que vai atrair para isso se desdobrar ainda mais. 3 leis, 3 átomos de Bud, agora, porque saiu do 1, então já não pode mais ser uno. Começa a ganhar dualidade. Já começa a ficar divino e não absoluto. Absoluto é além do absoluto. Divino já é o uno dividido. Divindade. Qualidade do 2. Mas se torna em 3. Agora o produto se desdobra em seu espelhamento. 6 leis. Então é preciso 6 átomos de Bud para formar agora o mundo das causas. Como foi preciso 3 átomos de Atman para criar o mundo do amor crístico, Bud. Agora isso vai se desdobrando cada vez mais. Estava afunilado, agora está se estendendo. Quando se fala então expansão da consciência, é isso. Não é ir para o início, é se desdobrar em todas as possibilidades. Isso é consciência. E isso é despertar. Você ver todas as possibilidades e não se tornar uma coisa só. Senão, o Uno teria continuado onde ele estava. Por isso que agora você vai entender por que a necessidade de chegar até a vida física. Vamos lá, para não atropelar. Agora, essas 6 leis do mundo das causas, que já começa, já tem conteúdo para ter registro, pelo menos agora cósmico. Depois vai agregar valores humanos antropogênicos, porque daí o humano vai aparecer. É o universo ganhando forma. Como as estrelas também representam isso. São cristalizações, os planetas. Por isso vamos ouvir em algumas ordens como a Gnose, a Rosa Cruz, a Maçonaria, planetas da alquimia. São cristalizações, da onde partiu o plano dentro de um sistema. Por exemplo, o mundo mental do sistema Terra, do sistema Ors, desse nosso Sol, que não é daqui, ele é uma usina, uma explosão desde Atman, que nenhum plano suporta. Então todos os planos veem o Sol, com olhos diferentes, mas é o mesmo. Você vai ver o Sol azul no plano mental, vai ver o Sol laranja no plano astral, multicor no etérico. E essa bola branca, que é a mistura de todas as cores que a gente vê todo dia quando não está nublado. Perceba. Agora, a mente divina, que é as causas, começa a pensar sobre o criado, precisa de apoio. Ah, mas como Deus pode precisar de apoio? Sim. É muita coisa já criada. Ele precisa organizar isso. Deus é cosmos, ele não é caos. Então ele organiza em quê? Agora em mentes humanas. Ou é o pré-humano, o humano nem apareceu fisicamente ainda. Vamos lá. Calma. Agora temos, quantas leis? 12. 12 está referenciado aqui. Depois, na Terra, teremos o simbolismo dos 12 apóstolos. 12 formas de ver a criação. Perceba que se você estudar as personalidades que tiveram esses ditos 12 apóstolos do Cristo Jesus, e ele como um 13º, representando o 13º signo do zodíaco, que é Ofilco, aquele que mata a serpente, que é a serpente ele mesmo, Lúcifer. O avatar de Jesus, o Cristo, ou Cristo Jesus, era o próprio Lúcifer, o melhor amigo da igreja, o que fez a igreja ter ibope. Criou-se o mal, né, e o medo da morte.
do inferno e da punição, da má sorte. Agora vamos descendo mais, os 24 anciões, ou 24 leis, ou seja, 12 átomos do plano mental concreto desdobrado são o que é necessário para se ter um único átomo de plano astral. Vocês estão notando que a coisa está ficando estreita, sufocante? No bom sentido, né? Não vamos também ficar pensando que Deus é um estúpido que errou. Não, ele escreve certo por linhas tortas. Então ele precisa também, já começa no Criador do homem e de todas as coisas, ele precisa de muitas possibilidades para ele se fragar um dia, como eu falei, da verdade, procura a realidade para um dia encontrar a realidade de que só precisa da verdade, que é ela mesma. Aí ela se conscientiza, ela se torna a par de que ela nada precisa, mas ela precisa percorrer. É a mesma coisa, eu preciso caminhar para mim, no ir e voltar, saber que eu canso. Para mim entender que eu estou cansado. Mas se eu não gastar energia, eu também acumulo. Também me sentirei cansado. Então eu preciso percorrer para realmente me sentir cansado. Tomar consciência dos meus atos. Agora é preciso 48 átomos de plano astral, de um átomo astral, plano dos astros, não só das emoções ou dos animais, tá? Para quem ensina errado, e é grave isso, porque isso não é consciência, se for dada aos pedaços, sem explicação. Tem escola que não explica, fala aí de 49, 48 leis, níveis de subconsciente, não sei o que. O próprio Jung não podia explicar a metafísica porque ele era acadêmico. Mas ele já fez um grande papel. Não estou aqui desclassificando Jung nem Freud. Eles pelo menos mostraram que o assunto existe. Mas vamos seguir aqui para não atropelar novamente. E agora? 48 átomos do plano astral para formar um de etérico e físico. Esses dois, eles são quase a mesma coisa. Eles estão juntos, é uma dupla. Tanto que o corpo etérico não pode sair do corpo físico. Eles são uníssonos. Como o átomo uníssono lá, o primeiro que se tornou 3, 6, 12, 24 e agora 48 na realidade física que estamos esclarecendo agora, né, colocando à mesa. E ainda isso pode piorar, mas vamos parar por aqui que nós chegamos à nossa realidade, onde nós gostamos de estar. E onde é realmente importantíssimo para a evolução, mas não é nem o final e nem o começo. Porque ainda temos mais possibilidades de evolução ou de involução. Desse 48 se tornar 96. Mas vamos voltar à fita e vamos identificar por que 48. Temos 46 cromossomas em um ser normal. Mas, dentro da polaridade, existe apenas a normalidade? Não. A ciência já classifica que quem nasce ou é desenvolvido no embrião com 48 cromossomas, no homem, isso implica em infertilidade e na mulher, insanidade. Uma mulher com mais 2 cromossomas Y termina em insanidade. Problemas graves mentais, porque a possibilidade é até onde vai, essas leis estão se referindo até onde vai todas as possibilidades. No homem é infertilidade, mas também pode afetar a mente.
com mais uma possibilidade, para você entender os 49 níveis do inconsciente do Yang, coloca 48 possibilidades, 48 capacidades de consciência celular, mais uma, que é a negação de tudo isso, a ignorância total. Temos os 49 níveis, cujo último já é prelúdio do tartárico, do inframundo, como acontece na gama, no espectro de cores e luzes. Também dentro da bateria de amperagem, frequências, vibração do som. Temos o alto, o intermediário, o mediano e o infra. Agora o mundo físico começa a tomar um espelhamento duplo de sua coesão. É como avaliar em uma árvore, falando da árvore da vida, né? Que às vezes não percebemos as raízes, os klepots, que a raiz ela está diferenciada em graus de liberdade do que o caule, os galhos, as folhas e os frutos. Temos aí dentro da árvore da vida, raiz, klepots, os infernos. Temos o mundo físico, o caule, né, que nos erguemos do solo em direção à luz, o sol, né, nos erguemos toda a manhã da cama, nos erguemos quando saímos do útero, né, queremos caminhar, aprendemos, nos sustentamos nas coisas e aprendemos a colocar a cabeça ereta sobre o tronco, que tem 33 vértebras, sendo 32 fora da caixa craniana e uma introjetada. 36 dá o 6. E o 6 está ligado ao Cristo, ao mundo crístico. E também à mente divina, lá de 6 leis, que é até onde Kundalini deve subir. E nós temos toda essa representação. Ela sai do básico, do inframundo, por isso que a serpente é vista como infernal, e não tem nada disso aí. E ela sobe, se encontra com o Cristo que desce no coração. Depois se tornam os dois o verbo eu te amo, até que a morte os separe. Mas a morte não existe. Vocês percebem? Na garganta temos os chakras também, que está ligado a tudo isso. O terceiro chakra é o da garganta, está ligado a essas 6 leis, o mundo causal. O do meio da testa está ligado ao de 3 leis, o trino, o chakra do pai. E o chakra do absoluto, que é o topo da cabeça. Depois temos o chakra humano, que é o cardíaco, que está aí no meio de nós. Quem está no meio de nós? A centelha homem. Deus. Divino, dividido. Agora em forma de homem. Só que esse homem físico, etérico, emocional e mental, ele não é a carne de Adão. Ele é imagem e semelhança. Isso não é igualdade. Carne de Adão, entre aspas, é a tríade. Se pegarmos a tríade como tríplice akasha, que é a akasha, anupadaka do búdico, o akasha era do causal, e o ad de Atman, junta tudo, fica um único elemento, mais 4 elementos que está ligado ao ar, ao mental, fogo ao astral, água ao etérico, mais a terra ao corpo físico, que é evidente, que a gente vê que isso se manifestando, né, está manifesto aqui, não precisa nem pensar muito. Não precisa um bobão como eu estar explicando, vocês agora vão passar a ver.
Essas 4 coisas são lunares, estão refletindo a tríade. Por isso que é imagem e semelhança. É imagem e semelhança, é uma projeção, não é a coisa. Uma coisa é a coisa, outra coisa é o princípio da coisa. Volto a dizer, como comparar o tátiva com o elemento. A alma com o corpo e o espírito com a alma. E ainda o absoluto com o espírito. Cada coisa em seu lugar. Non me tangere. Non me tangere é não me toque. Por isso que um plano não aparece no outro. Mas todos os outros que estão acima do outro, como um satélite, vê o que está acontecendo por terra. Vocês percebem? Então, quanto mais elevado, melhor você vai ver o baixo que você está. E aí você vai deixar de estar embaixo, mesmo ainda tendo referenciais embaixo. Falo em frequência. E agora, né, na realidade física, temos o SK, Síndrome de Kleist-Pfeiffer. Isso é a síndrome de chegar ao limite de ter 48 leis estruturais, que são os 48 cromossomas que estão refletindo os 48 átomos astrais que é preciso para você ter aí esse corpito que você tem aí. Só que esse corpito pode se apegar muito na ideia. E o que acontece? Refletir um fantasma ainda dessa realidade e você for parar nos inframundos, ditos infernos, limbos, purgatórios religiosos, que não tem nada a ver com um conceito fantasioso de uma crença. É uma mecânica estrutural, são locais, níveis de consciência. É aonde o ser sem maestria pode parar. Aí vai entrar uma série de eventos dentro dos padrões das leis estruturais que vai se chamar mente em psicose. Talvez a criatura, quando ela sair desses infernos, agora se afunilando para cima de novo, surgindo novamente ao Sol. Por quê? Porque quando chega a 96 átomos físicos para formar um inferno, um átomo de inferno, o próprio absoluto, através das suas leis, se recolhe a si mesmo. Por isso que o inframundo é escuro. É o próprio. É o próprio uno, se tornando vários, se encapsulando a si mesmo, para ver o que dá. Ele mesmo está experienciando a ele mesmo. Para você que pensa que tudo está sendo testado, não é mesmo? Mas o que acontece? Por que o humano é o mais atrapalhado? Por que o humano precisa de tanta coisa para viver? Vocês já prestaram atenção? No âmbito profissional, você precisa de deslocamento, você precisa aceitação no mercado, você precisa de graduação, você precisa de prática, você precisa se deslocar, voltar, cansar, descansar, você precisa adquirir, você precisa acumular, você precisa de uma conta no banco, uma senha. Senha não é o valor, mas é o caminho para o valor. Você precisa de identificação, você precisa de nome, sobrenome. Você precisa ter garantia de vida, sobrevivência e morte. Tudo dentro da legislação. Você tem que seguir leis, padrões, comportamento, etiqueta, talvez moda. E você percebe que complicação. Apenas para você ter um prato de comida. Por exemplo, alguém que paga a pensão como eu. Eu caminhava 15 quilômetros para ir lá quitar uma conta com o meu incapaz. Vou, levo os donativos, tudo mais, retorno. Se eu não levar para um âmbito filosófico de que eu faço isso por amor, eu apenas estou caminhando para permanecer caminhando, livre. Aí a lei não me incomoda. Você percebe que se você pagou a conta,
Você deu um dinheirinho na mão de alguém, deu um presentinho, você concordou com alguém, você percebe que você resolve todos os problemas? É essa é a solução. Não é pagar um tratamento, tomar medicamento, se entupir de remédio, entrar no vício das drogas, né? Porque tem vícios, inclusive vício de se tratar, de estar doente, para que alguém te enxergue, te dê atenção, ouvidoria e você se sinta acompanhado. Sabe? É muita taxa para pouco retorno. Estão entendendo? É muito esforço, que nem eu estava falando do trabalho, para pouco retorno. Você só está se esforçando para continuar se esforçando, livre para se esforçar, porque na verdade você está preso à situação. Relacionamento. Você tem que conquistar, você tem que manter, você tem que provar amor o dia inteiro, todos os dias, durante toda a vida, enquanto permanecer com aquele. Se você tem um inimigo, você tem que batalhar contra ele. Você tem que provar que você não é bem assim passar por cima de você. Suas opiniões você tem que estar sempre dando. E sempre repelindo as opiniões alheias. Nunca é a sua verdade. Por quê? Porque você criou o seu mundinho. Não é que não existe um mundo de todos. Você só não participa dele. Em tudo, saúde. Eu tenho que cuidar da minha saúde, é dieta, eu tenho que me esforçar para não acumular energia, mas eu tenho que descansar tantas, baterias de horas para mim me sentir bem, ficar com a pele bonita, os olhos brilhantes, né? Depois temos também o karma, que é um karma masculino, feminino, da perda capilar, perda de dentição, do cálcio, do colágeno, porque não avaliamos que o homem perde a sua capilaridade muito antes da mulher, porque ele, no processo masculino das revoluções de Urano, enquanto ele estava com a face, que acontece a cada 42 anos, estava voltada para nós. O homem abusou da mulher, separou a mulher da sociedade, não deixava ela trabalhar, a excluía num canto, em algum lugar. Naquela época, pode ver que quanto mais para trás, os homens eram cabeludos, bastante barba. Isso aí nunca ninguém vai falar para vocês. O que aconteceu? O homem começou a pagar karma disso, a envelhecer muito rápido. Envelhecimento celular, eu falo, não estou falando psicológico. Depois trocou o ciclo de Urano para mais 42, agora em face feminina, tônica fêmea. O que acontece? Agora a mulher está perdendo cabelo, dentição muito rápido, colágeno. Porque a mulher, em vez dela consertar, é aquilo do poder fazer, e você deixar de fazer e quebrar a maldição, o ciclo do karma negativo, a mulher foi à forra. Ela se aproveitou como um ato de vingança. Separou o homem. Até hoje o homem está de escanteio, os homens sofrendo, praticando N loucuras, feminicídio e tudo mais, porque não compreende que essa mulher está dando o troco. Mas a mulher paga ao mesmo tempo que cobra. Agora a calvície é um karma geral, generalizado. E paga a criança, paga o velho, paga todo mundo hoje. Como eu fiz o vídeo, aqui se faz, aqui se paga. Aqui você vai pagar o resultado de atos. No plano de 24 leis, dos 24 anciões, o tempo, os cronos, você vai pagar o que você sentiu e deixou de sentir. Não vai pagar aqui. Você não vai quitar isso aqui porque você não está no plano da coisa. Como leis dos países. Você fazer um crime num país é diferente de você fazer no outro. Então, pegue cada país e coloque como simbolismo, analogia de cada plano desse com essas leis estruturais.
funcionam diferente. Então não podemos confundir. Achar que aqui basta eu sentar e eu estou evidenciando todo o universo. Não é bem assim, você está evidenciando uma parte do universo. Nós devemos nos colocar no nosso lugar enquanto temos locais de evolução. A não ser que você deixe de evoluir, vá para a perdição total, da não maestria, se torne elemental inocente, né, dos infernos até o absoluto, ou você cria maestria e agora você começa a criar mundos. Isso não é difícil, gente, só que você não pode estar aqui. Aqui você não vai criar nada. Aqui você está pegando as sobras, a matéria-prima. Você transforma, faz arte em cima da matéria-prima, mas você não cria. Você jamais criou um filho. Você emprestou matéria que já existia na sua descendência para aquela cria. Mas a sua descendência também veio de uma descendência. No caso de tomarmos corpos físicos, nós descendemos da Terra. Essa é a nossa ancestral. E se formos perceber por que esse inferno de 96 possibilidades, leis, precisa-se 48 átomos físicos, você imagina, 48, dentro de um espaço para 48, você colocar mais 48, confinamento total, engessamento, cristalização, mumificação da alma. Essa alma fica totalmente... Então é uma pressão para que essa alma se destrua, para que ela se liberte. E só pode sair por uma porta estreita, que é aquela da desfragmentação, da morte. Porque ela está muito apegada a se crer ser realidade, ser física como a única verdade que existe. Isso aí a natureza dá cabo, tem um preço. E é grave, porque vai doer muito mais do que você sente aqui. Então, de qualquer forma, tudo é um ato de amor, mesmo que você vá para o inferno, para que você se liberte, já que você não consegue por si. Só que pode levar mavântaras, né, centilhões de anos, como diz o Antônio de Carvalho, da eubiose, já póstumo, para você entender isso, para você desapegar das coisas que não são isso. Então, se você perceber onde é que está a maior dificuldade, é o plano físico, mas ainda pode ficar pior. Percebam, se você pegar um mapeamento no Google, uma foto da distribuição populacional, você vai ver que a gente se aglomera como enxame de moscas. Ainda se fossem abelhas, teríamos como produto de nossas ações o delicioso mel. Mas não. Isso gera derramamento de sangue, do amargo sangue das nossas amarguras. Paz reverencial a todos.